Aí, gente, estou aqui de novo. Eu terminei um vídeo agora há pouco, onde eu comentava alguns assuntos, né, sobre idosos, né, principalmente, e mais algumas coisinhas aí, né, para passar tempo. E eu terminava dizendo que nós, quando a gente fica na idade que nós estamos, idosos, nós nos tornamos verdadeiras crianças em em muitos momentos, né, da nossa vida de idoso. E muitas vezes os filhos da gente às vezes não entendem que eles também foram crianças e nós também protegemos eles, demos carinho, demos amor, entendemos as artes que eles fizeram. Às vezes tinha algum puxão de orelha, é claro, mas agora eles não podem puxar nossa orelha, não é mesmo? Mas nós, a única coisa, eu sei que todos nós idosos, nós só queremos isso. É só carinho, amor, atenção, né? Sem amor, na verdade, não tem razão de viver, não é mesmo? E eu vou contar uma história agora. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir contar tudo dessa pessoa que vou fazer aí um testemunho, uma narração da história dessa mulher. Porque ela é muito complexa, ela é muito grande. E eu tenho certeza que eu não vou conseguir contar tudo que a ela é merecido, né? Essa mulher se chama Dona Clarice Rodrigues de Lima. Essa história é em memória a essa pessoa que infelizmente fez uma viagem antes do combinado. Infelizmente. Então, eu quando cheguei nesse lugar chamado Rio Novo, distrito de Rio Novo, município de Reserva, foi no ano de 89. É, 89 e 90, né? Que eu tive um períodozinho que eu saí e daí voltei em 90. É a mesma coisa, é 89. E daí, então eu comecei a conhecer melhor essa família. O esposo dela, todo mundo conhece, as pessoas daquela região aqui de Reserva, da cidade de Reserva, muitos, centenas de milhares de pessoas conhecem essa família, que é a família do seu Vercio Rodrigues de Lima e a dona Clarice Rodrigues de Lima. Hoje, já eu espero que esteja junto de Deus até. Até não, com certeza vai estar. E daí eu vou contar um pouco da história dela. Eu vou contar só um pouco, porque se eu for contar tudo, tem que fazer mais um vídeo ainda. Essa pessoa, eu disse atrás, no vídeo de atrás, anterior, que ela é mãe do ex-vereador Marquinho, ela é mãe também do Fio, que é um pré-candidato hoje a vereador, que o Marcos está nos Estados Unidos e então o Fio substitui o bom trabalho que o Marcos fez e eu tenho certeza que ele também vai fazer pela população do Rio Novo e também reserva, claro. Porque o vereador ele deve trabalhar pelo município, né? Para todo mundo, em conjunto com os outros, né? Então daí eu vim a conhecer essa família. E daí como a minha esposa na época estava em Araucária, né? Daí eu em seguida ela veio de mudança embora de novo junto de mim porque eu estava lá me preparando, ajeitando um trabalho na lavoura. E daí ela pôde vir. E daí a gente estava sempre numa situação assim complicada. Nós tínhamos como sobreviver, porque nós tínhamos um pouco de dinheiro a juro, o juro estava exorbitante na época, e você colocava na poupança lá e você ia. Mas isso não podia durar muito porque a inflação
corroía isso aí. Mas nós fomos ficando ali, começando a trabalhar. Ela, em determinado momento também, ela conseguiu uma vaga na escola e começou a dar aula. E eu já tinha, as crianças ainda eram pequenas ainda, né? Não vou precisar que agora, senão fica muito detalhado também. E a dona Clarice, naquela época, ela era merendeira da escola do José Lacerda. Merendeira. Trabalhava na cozinha já há muito tempo, trabalhando na cozinha. Tanto que ela se aposentou trabalhando de merendeira. Então, daí a gente começou a ficar muito amigo, conhecido. Eu vim conhecer com muito prazer o meu amigo Versi, que tem ele como um irmão hoje. E tinha a dona Clarice também, nossa, podia ser uma irmã também, com certeza. Fazia até o papel de mãe pra gente também. Apesar da minha idade, mas servia. Daí conheci os filhos deles, o filho, o Marco, e o. Tem mais um que está nos Estados Unidos também, Mauro. Daí as filhas, a Nana, né, a Marli, tudo gente nota 10. Nota 10. E a dona Clarice é aquela mulher que eu me sinto muita vontade para falar dessa gente, porque umas pessoas que é muito raro você encontrar. É muito raro. É muito raro. Porque, na verdade, eles também eram trabalhadores, eles também tinham dificuldade na vida deles, tudo. Mas me parece que Deus era tão abençoava tanto eles que quando você chegava na casa deles, se você falasse que passava fome na casa deles e saía com fome de lá, era até um sacrilégio, até é mentira. Porque não? Você sempre podia ter certeza que você ia sair lá com a barriguinha cheia. Porque a mulher era assim, ela era uma mulher evangélica até, sabe? Mas ela não ia muito na igreja, mas é como se fosse, sabe? Acho que ela não precisava ir. Ela não precisava ir. Porque o que ela fazia de bondade pro povo era demais da conta. Era muito. E ela tinha então amizade com Deus e todo mundo. A região inteira ali. E daí, como merendeira na escola, ela fazia merenda escolar. E daí eu comecei a notar que a minha mulher, meus filhos, sempre queria ir comer na escola. Eu falei, mas por quê, né? Porque daí tinha a Clarice, a dona Clarice, ela tinha uma fama de cozinheira que era incrivelmente. Para ganhar dela não era fácil. Não era fácil. Claro que podia empatar, mas ganhar não. E a vida foi seguindo. E a gente, muita amizade, a minha família, a família dele, e eu com o meu amigo Versi, tomamos muita cachaça junto, mas sempre numa boa, né? Ninguém brigava, e a vida que seguia. Hoje ele não bebe mais, faz muito tempo já. Ele toma uma cervejinha ainda. Quem não bebe mais é eu. E então ali foi acontecendo as coisas. E a gente começou, eu comecei a plantar vassoura, trabalhar, daí veio um filho, o filho dela, o filho para nós, né? Veio trabalhar comigo, ele era novinho ainda, criança ainda. Tinha certo uns 8 anos, 10 anos. E daí ele costurava vassoura para mim. E ele era pão duro, ele era econômico, não era pão duro, era econômico. Ele queria porque ele queria comprar uma bicicleta para ele. E ele foi trabalhando, trabalhando, porque ele é muito trabalhador mesmo, até hoje. Não dá para encarar com eles. E ele acabou comprando a bicicleta. Ele não pegava dinheiro comigo, ele ia juntando, juntando. Eu era o banco dele.
chegou o tempo que dava para comprar bicicleta, ele recebeu e chegou lá com a bicicletona nova dele, cheia de orgulho, que ele tinha conquistado, não é mesmo? Então a gente foi ficando assim muito íntimo, né? Muita coisa boa foi acontecendo. E daí quando eu quero contar também do seguinte, na escola, naquela época a merenda escolar que vinha era muito pouca, era muito pouca. E tinha muito aluno, muito aluno. E os professores também, né, que sempre comiam lá na escola. E o que que essa mulher fazia? Ela, a maioria das vezes, centenas de vezes, essa mulher levava a coisa dela, da casa dela, para fazer na escola, para tratar dos alunos, das crianças e também dos professores. Né? Ela inventava alguma comida que dava para todo mundo comer, todo mundo ficava satisfeito e era só gente gavando a comida dela e ela se sentia muito feliz. Ela trazia desde tempero, de cebolinha, de salsinha, de mandioca, era milho verde, era feijão e ela trazia da casa dela, gente. Mas Deus abençoava tanto ela que parece que nunca faltava, parece que só aumentava o que aquela gente tinha na casa. Com todas as dificuldades que tinha, eles eram umas pessoas super econômicas, claro. Mas parece que as coisas que eles faziam, tudo que eles tocavam, virava em abundância. Talvez não em dinheiro, mas em alimento, em tudo. Então aquilo, eu observava aquilo de fora porque, na verdade, eu nunca fui comer lá na escola. Nunca. Mas a minha mulher e meus filhos, nossa, quantas vezes. Agora, claro que eu comia na casa, daí sim, comia na casa deles, né? Mas na escola eu não ia. Aí estava trabalhando durante o dia, nunca dava certo. Né? A minha admiração por essa mulher, ela é tão grande que tem hora, eu chego até a esquecer, sabe, de tanta coisa que ela fazia de benfeitoria para as pessoas. E principalmente na escola, é um lugar chave das crianças que vinham às vezes um pouco de longe. E claro que criança tem fome, né? Mas ela fazia aquela comida na hora do almoço, na hora do recreio, que vinha. Todas aquelas crianças comiam lá, ela fazia um virado de feijão que, para matar o ponto do virado de feijão dela, era. Ela fazia quirera, que era uma quirera é uma coisa tão gostosa, né? Daí a carne eu acho que é ela que trazia também da casa. Pra pôr naquela quirera, muito gostosa, que ficava cheia de tempero e todo mundo comia e ficava satisfeito, claro, porque a quirera enche, né? A gente sustenta mesmo, dá sustentação. E todo mundo estudava feliz. E daí também chegou num tempo também que eu me lembro, o Rio Novo sempre foi um distrito muito unido, o povo, sabe? Muito unido. Começou-se a fazer a festa da escola para angariar fundos, né? Para comprar alimento para merenda escolar. Gente, era incrível o tanto que o povo participava, né? E sempre a Clarice naquela alegria dela também, e fazendo um monte de coisa dela dentro daquela cozinha da escola, porque ela amava aquela cozinha lá. Eu acho que quando ela se aposentou, ela sentiu bastante, porque ela gostava demais. Foi substituída por outra pessoa muito excelente também, boa. Só que hoje o caso eu estou contando a história da Dona Clarice Rodrigues de Lima, mãe dos meus amigos, que eu tenho muito orgulho de ser amigo deles. Né? Então, daí, aquelas festas que saía, eu me lembro que saía angariar prendas, né, para a festa, coisa para fazer na festa, pro pessoal. E daí tinha sempre era à noite, quando tinha essa festa. E ali, gente, todo mundo participava
e juntava aquele pequeno volume de dinheiro que dava para ajudar na merenda escolar e ali era gastado bem gasto o dinheiro, né? E daí melhorou muito mais ainda daí, né? Porque daí tinha essa ajuda também do povo de lá. Que o Rio Novo sempre foi muito unido nessa parte. Nós não fomos unidos só no plebiscito, porque teve pessoas que enganou a nossa população e nós acabamos não virando um município também. Infelizmente. Essa foi uma das decepções da minha vida lá no Rio Novo, que eu nunca vou esquecer. Mas já passou e tá tudo bem. Bom, gente, daí, para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou dizer só mais uma coisa para vocês. Que quando chegou o tempo dessa pessoa partir, ela foi, com certeza ela, ela foi direto para junto de Deus, com certeza. Eu acho que ela foi ser cozinheira de Deus lá no céu, porque ela merecia. E tenho certeza que ela está hoje lá, sempre intercedendo pelos filhos, pelo ex-marido dela, o Versi, ex não, mas viúvo, marido, né? Aí eu fiquei também impressionado, eu não fui nesse velório que eu já estava aqui em reserva, já faz uns anos atrás. Aqui, eu não, pelo que eu fiquei sabendo, de, de, de funeral maior do que o dela, eu nunca fiquei sabendo aqui em reserva, no município de reserva, da quantia de gente que teve no funeral dessa mulher. E isso não é qualquer pessoa que tem essa capacidade, porque recentemente nós perdemos aqui também o prefeito Neto, que foi prefeito aqui por 5 vezes, e não chegou nem perto do funeral dessa mulher, que não era política, né? Nunca teve intenção nenhuma de ser deputado ou vereador ou prefeito, nada, mas ela era a pessoa de Deus, a pessoa do Rio Novo. O Rio Novo sentiu muita morte dela e tenho certeza que em cada pessoa que ainda mora no Rio Novo e também aquelas que já saíram de lá, tem essa mulher na lembrança, que é a dona Clarice Rodrigues de Lima. E não vão esquecer, nunca vão esquecer. Mas ela deixou os frutos dela, né? Ela deixou as coisas boas que ela proporcionou às pessoas. Hoje, muitos alunos que era criança naquele tempo, hoje estão tudo aí com seus 30, 40 anos aí, já tudo já tem suas vidas já de adulto, mas tem ela na lembrança, inclusive meus filhos, principalmente 3 deles, 2 porque moraram no Rio Novo e viram isso acontecimento, essa história que eu estou contando, e um que já veio, já ele era criança ainda, mas eu morava já aqui em José Lacerda com a outra mãe. E eu levei ele alguma vez lá e ele começou a gostar da dona Clarice também, como todo mundo gostava, né? E não era ele que não ia gostar, por causa de quê? Porque ele era muito comilão e a Clarice tratava muito bem ele. E daí ele não é de sair, até hoje ele é um cara muito quieto. É o Renato que eu tô falando, meu filho. Tem 23 anos. Mas ele, quando chegava às férias dele, ele queria ir lá para casa do Versi, da dona Clarice. Por quê? Porque lá ele comia à vontade. E ela dava comida para ele à vontade. E ele gostava demais, né, do tempero, da comida dela, aquela, aquele, assim, como é que eu falo até, fartura na mesa. Então,
Você tava conversando lá com o Versi, de repente ela tava mexendo com a janta ou com a moça, mas você não achava que de repente tava tudo pronto. Ah, vamos almoçar aqui, já punha aquele monte de prato, era uma coisa, era outra, era salada, era macarrão, era arroz, era feijão, era de tudo. E daí o meu filho Renato, vou te contar uma coisa, ele, quando eu voltava para casa, ele voltava bem mais gordinho, né? Porque ele era comilão mesmo, ele gostava. Mas ele gostava de comer lá na casa da Dona Clarice no Rio Novo. E ele também nunca esqueceu dela, né? Então, gente, eu mesmo, quando fiquei sabendo, por muitas pessoas que me contaram, da quantidade de gente que compareceu no funeral da Dona Clarice, foi impressionante, é histórico, né? Eu acho que essa mulher deveria ser lembrada pelo resto da vida de muitas pessoas, né? E como é, eu tenho certeza que é. Porque lá no Rio Novo, eu acho que não existe um vivente que possa falar alguma coisa dessa mulher. Não tem como. Não tem como. Porque a maioria dos filhos dessas pessoas comeram da comida que ela com a sua bondade, ela dava. Tirava lá da casa dela, levava na escola para fazer para as pessoas, para os alunos, para as crianças. Principalmente para os alunos, né? Mas os professores aproveitavam para comer também. Então fica aqui o meu respeito, né? A minha admiração por esse grande ser humano que foi a Dona Clarice. Infelizmente já se foi, mas ela deixou seus filhos, né, que são as sementes também da bondade, do trabalho, da honestidade, né? E a Nana, que é filha dela também, é uma cozinheira de mão cheia. Puxou pra Dona Clarice daí. Fica meu abraço pra Nana também. A Marli eu não vou falar porque eu não conheço, ela viveu pouco tempo ali, ela sempre residiu mais em Londrina. O Mauro também sempre fora, muito fora, mas o Marquinhos e o Fio sempre meio junto, né? Sempre meio junto, sempre perto. E eu devo muita obrigação pra essa gente, muita mesmo. E fica aqui a minha, assim, eu gostaria de ter falado muito mais, sabe, dela, porque ela tem tanta coisa positiva para ser falado, mas eu acho que as pessoas que estão me ouvindo aí, me vendo, vai entender. Tá certo, gente? Mais uma história no novo. E essa é uma história mesmo de verdadeira, né? Fica aqui o meu sentimento, né, dela estar hoje não está entre nós, mas ela está junto de Deus. Tá certo? Forte abraço, meus amigos. Beijo no coração de todos e até a próximo caos, a próxima história.